tarde! E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre a Declaração de Madrid. Eu vou fazer uma análise pelo viés da química de quais são as informações que eu acho que são legais a gente discutir um pouco sobre isso e que está linkado ao mundo da química, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eba, vamos abrir, eu vou me colocar aqui do ladinho. Então, assim, o que eu queria, lendo a Declaração de Madrid, a hora que você pega ela para ler ela, a primeira coisa que aparece é sobre a descoberta do ozônio. Então, em 1781, esse médico aqui estava fazendo um estudo, ele mexia com a parte de eletrostática, com outras coisas, e ele percebeu que quando havia uma descarga elétrica, ele sentia um cheiro diferente, mas ele acabou não registrando o ozônio, que só foi acontecer quase 100 anos depois, 100 não, 60 anos depois, que o Christian, o Schoben, ele realmente sentiu que tinha algo, né, diferente, que era um elemento diferente, e ele registrou aquele cheiro, aquele odor com o nome de ozônio. Então, aqui a primeira coisa é química pura, é um elemento proveniente do oxigênio, que é um elemento da tabela periódica. Aqui a gente tem um elemento, só o O, quando junta com 2 é a molécula de oxigênio, e quando se junta 3 é a molécula de ozônio. Então, química pura. Aí ele diz também na Declaração de Madrid que o seu uso médico aumentou muito, né, e que a ozonoterapia é um tratamento complementar, sabe? Às vezes eu fico ouvindo as pessoas dizerem, mas vai tirar o remédio para pôr o ozônio. Não, o ozônio ele só vem para ajudar, para agregar, ele é complementar. Outra coisa que é importante dizer é que para a ozonoterapia, o gerador de ozônio tem que ser registrado aqui, no caso, né, pela Anvisa, porque não pode ser qualquer gerador de ozônio. E por que isso, gente? Porque você imagina, você vai lidar com doses onde você vai colocar em um ser humano, então você precisa ter certeza absoluta daquela dosagem. O seu equipamento tem que ser confiável. Para ele ser confiável, realmente gerar aquilo de ozônio, ele precisa passar por uma análise, e a Anvisa faz todo esse processo. Lembrando que aqui a ozonoterapia é uma mistura de oxigênio com ozônio, então na Declaração de Madrid diz que de 95 a 99,95% é de oxigênio e que aqueles últimos 5%, até 5% pode ser de ozônio, tá? Complementar, como eu já disse, ela não troca um remédio pelo outro, e os geradores de ozônio têm que ser registrados pela Anvisa, tá? Nesse uso da saúde tem que ter. Pelo amor de Deus, não vai usar esse gerador chinês aí que usa ar ambiente, que nem é o oxigênio puro que usa na alimentação, nem é o oxigênio medicinal, porque também tem diferença, né, de um concentrador de oxigênio para um cilindro de oxigênio onde é medicinal. Então, assim, primeira coisa, né, que eu vi na declaração é isso. Além disso, ó, aqui, ó, ele diz que o oxigênio tem que ser medicinal. O que isso significa? Que na hora que você retira, né, quando existe o processo químico de retirada desse oxigênio do ar, todo esse processo ele é muito bem controlado com a metalurgia, né? Os utensílios usados são inox, existe toda uma preocupação com contaminação. É diferente de quando você tem um oxigênio que é grau industrial. São processos diferentes, né, na hora de remover esse oxigênio do ar, quando é medicinal. Ou seja, medicinal, para você nunca esquecer, ele é bem puro. Vai ter um oxigênio super puro ali. Quando é o de industrial, pode ser que tenha algum traço de um óleo, de um hidrocarboneto, então a gente não pode usar esse oxigênio industrial. Quando fala do ar, você imagina, eu estou retirando o oxigênio desse ar. Nesse ar tem um monte de coisa, tem nitrogênio, tem poeira, tem contaminantes, tem vapor de água, tem uma série de coisas, então não pode usar, porque se tem isso aqui no ar, tudo isso daqui vai para o corpo da pessoa também, então não pode de jeito nenhum, tá? E aí, ó, tá dizendo aqui, ó, que máquinas que usam ar ambiente não são qualificadas para isso. A Declaração de Madrid diz que as dosagens possíveis, né, o uso para essa terapia é até 80 microgramas em um volume de ml, e que deve, né, ter essa mistura de ozônio e oxigênio. A
essa concentração ela pode ter uma margem de erro de 10% para cima e de 10% para baixo. E o oxigênio, né, deve ser grau médico e deve atender a farmacopeia local. Eu já falei muito aqui da farmacopeia, que é dessa farmacopeia, que esse compêndio é um livro, onde tem todas as receitas, todas as qualidades dos insumos, das matérias-primas que são usadas na indústria farmacêutica. E tanto que a qualidade de água, quando é água bidestilada, água para injetáveis, destilada, né? Tá lá na farmacopeia quais são as características, qual é o diferencial dessas águas. Não sei se eu vou falar agora, mas vamos lá. O que acontece, gente? O volume de gás, ele pode ser alterado dependendo da pressão ou da temperatura. Então, se eu tiver uma temperatura mais alta, essas moléculas de gás, elas podem estar muito agitadas e, consequentemente, vai alterar um pouco essa quantidade de ozônio ou não. Com a pressão é a mesma coisa. Então, essas dosagens aqui que são descritas na Declaração de Madrid, eles usam como padrão 1 atm de pressão e a temperatura de 0 graus. Ou seja, muito diferente do que a gente usa aqui, que é, sei lá, estou em São Paulo, são 25 graus aqui. Então, o que ele fala? Que tem que haver uma compensação, porque se eu uso aqui tantos normal metro cúbico aqui, tantos microgramas por normal metro cúbico de ozônio a 0 graus e a 1 atm, se eu estiver num local que vai ser diferente essa temperatura e essa pressão, eu teria que fazer um cálculo compensando isso. E é uma coisa que eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Todo mundo usa a tabela como se a gente tivesse a 0 graus aqui, e não estamos. Então, assim, o que acontece? O que é esse normal, né? Tem o normal por ml, normal ml. Esse normal é isso, é que a condição de normal é 1 atm a 0 graus Celsius. Na verdade, a condição normal ela é medida em Kelvin, é uma outra forma, é uma outra unidade de temperatura. E a gente sabe que 275 Kelvin significa 0 graus Celsius, tá? Quando a gente fala, o que é a declaração? A gente não, né? A declaração fala em dose de ozônio. Qual que é a dose do ozônio? Lembre-se que a dosagem é o volume vezes a concentração. Então, aqui diz que você vai... Uma das formas, né, é pelo peso corporal. Eu não sou da área da saúde, gente, então, se eu falar alguma besteira aqui, pelo amor de Deus, pode comentar, não tem problema nenhum. E aí... deu uma repetição aqui que eu tô vendo no slide. De qualquer forma, bom, eu vou arrumar isso aqui porque tá assim, ó, expressa, em microgramas ou em miligramas, ou miligrama por litro aqui, ó, normal metro cúbico, miligramas por normal metro cúbico, pode ser miligramas por normal litro, ou miligramas por litro. A gente nunca, assim, eu não uso muito, esse normal eu uso depois, sabe, em condições normais de pressão e temperatura. Ou em gramas por metro cúbico, gente, é tudo a mesma coisa, viu? É toda a mesma relação de unidades. E aí, o que ele fala aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que está escrito, aqui é ou, e aí o doutor Bossi, né, ele sempre fala que o ideal é começar com pouco ozônio, dosagens baixas, indo devagarinho, e aí você vai vendo quais são esses resultados, né, que o paciente apresenta. O que tem na declaração também? Tem quais são os materiais, né, que devem ser utilizados. Então, eles devem ser descartáveis e devem ser resistentes ao ozônio. Então, pode ser vidro, silicone, o inox. Inox é o que eu sempre usei na vida. Aí tem mais aqui, ó, o PTFE, que é o Teflon. Pode o PVDF, esse eu usava muito, que é o Quinar. O Viton também é ótimo. Mas isso aqui, gente, ó, vidro de qualidade laboratorial, titânio. Tanto que vocês já viram que tem ozônio que fala... de elétrico, de titânio. Na verdade, não é o de elétrico, tá? São só algumas, tipo... são tipos eletrodos, assim, algum material pequeno que tem titânio, e porque o titânio ele é resistente ao ozônio. O que não é resistente ao ozônio? Borracha, látex, isso não é. Então, se você tiver lá um negócio de borracha, vai craquear todo ele. O que mais?
Aí aqui, gente, é a tabela, né? Onde você vai usar o ozônio, vai dosar esse ozônio nesse tipo de água. O que eu vejo? A primeira coisa que eu enxergo aqui é que a água tem que ser bidestilada. Então, o que é uma água bidestilada? Na verdade, o bi significa que ela foi 2 vezes destilada, mas que é uma água pura, é uma água que contém pH abaixo de 7, um pH ácido, condutividade bem baixa, ou seja, a condutividade é o quanto que você consegue passar de tensão elétrica nessa água. Isso vem através da quantidade de sólidos que tem essa água. Então, como essa água vai ter pouquíssimos sólidos, porque ela vai passar por vários processos de purificação, significa que eu não vou ter muitos sais lá, que não vai ter corrente elétrica, né, passando ali, então ela vai ser uma água pura. Normalmente, essas águas, quando, por exemplo, é uma água de osmose, ela fica muito pura, assim, e acaba reagindo, o que tem essa água pura acaba reagindo com o CO2 do ar e acaba deixando esses pHs ácidos. Então, normalmente, águas puras possuem pH abaixo de 7, tá? Além disso, essas águas, elas passam por alguns processos de qualificação bacteriológica, então tem que ter níveis muito baixos, zerados de bactérias. Então, tem todo... o que eu sugiro para você? Que você vá lá no site da Anvisa e baixe de graça a farmacopeia farmacêutica lá, então você vai conseguir saber tudo que tem em relação à qualidade de água. Então, aqui, ó, a primeira coisa, gente, água bidestilada tem que ser a qualidade de água pura. E aí aqui tem as dosagens. O que ele fala aqui que você pode dosar, né? Dependendo do que for. Você pode usar high, medium e low. Então, você pode ter uma dosagem alta de ozônio, uma dosagem média e uma dosagem baixa. Mas o que é interessante dizer aqui, ó? Primeiro, ele dá a dosagem para você. Depois, ele dá o volume de água. Então, ele já deu a quantidade de água, já deu a concentração de ozônio, já deu o volume de água e ele tá te dizendo que vai sobrar na água cerca de 25% do ozônio dosado. Então, aqui, ó, final concentration of ozone in water corresponde normalmente a 25%. Se a água estiver a 20 graus Celsius. Então, se você borbulhar lá de 5 a 10 minutos o ozônio na água, você vai ter até 25%. Na prática, gente, isso não é verdade, porque vai depender muito do tipo de injeção, da sua pedra porosa, do tamanho da bolha, da temperatura, de uma série de coisas. O que eu posso te dar como padrão é o estudo do Dr. Carlos Nogales, que ele ozonizou a água naquela torre, né, naquela coluna de água, 60 centímetros de água, uma água de osmose a 10 graus a água. Ele ozonizou por 5 minutos e ele dosou 60 microgramas e a concentração que ele mediu no final era de 10 microgramas. Então, sei lá, foi passado para a água 11% só do ozônio, uma coisa assim. Longe, 7%, sei lá, longe de ser 25%. Isso numa condição onde você usa oxigênio, água pura, na coluna, onde você tem uma coluna alta, onde a bolha tem um tempo de contato bem grande. Então, esse 25% aqui é só se você usar uma microbolha, algo que a bolha seja muito piquititica e consiga fazer uma transferência ótima para a água, mas na prática não é assim. Por exemplo, geradores de ozônio que usam ar ambiente, esse ar aqui, eles costumam passar para a água, de 100% do ozônio produzido, eles costumam passar tipo 1, 2% para a água e olhe lá, se ainda você estiver usando uma coluna mais alta e tal, porque caso contrário, é menos ainda. Então, assim, o que eu quero deixar aqui de recado final para vocês, de que tudo que está nessa tabela aqui, ó, desde a qualidade da água, desde a unidade, ó, micrograma por normal ml, volume ml, concentração final, porcentagem, tipo de alimentação aqui, ó, 3 litros por hora, se for a quantidade de oxigênio, tudo isso, gente, é química pura. Você não vai conseguir trabalhar bem com isso daqui se você não souber o que é a química. É muito complicado, sabe? Não dá para fingir que é só na hora de... É só a parte da saúde, sabe? Porque não é só a parte da saúde. Tem tudo isso que você precisa entender
para conseguir fazer um trabalho, né, legal, confiante, realmente saber o que você está fazendo, porque é complicado, gente, precisa estudar, precisa sentar a bundinha e estudar. Então, para você que tem pressa em aprender essas coisas, eu tenho um convite para te fazer, eu vou compartilhar aqui a minha tela, vamos ver se vai aparecer aqui. Veja bem, no dia 9 de outubro, eu vou dar uma imersão, serão 4 horas de aula. Então, se você se identifica comigo, gosta do meu jeito de explicar, está interessado em descobrir todos os segredos aí da ozonização, como é que calcula, quanto seu gerador gera, quantos ppm coloca na água, se você quer lavar um alimento e não sabe nem por onde começar, eu tenho esse convite para você aqui da imersão. Então, vão ser 4 horas de aula, no final vou tirar dúvidas, e o valor é de R$ 197, e vai ser das 9 às 13 no sábado, dia 9 de outubro. Para quem não puder estar ao vivo, vai ser gravada e depois você vai ter acesso à gravação. Então, o que você vai escolher? O que você vai aprender? Escolher o seu gerador, qual que é o manual básico para você manipular ele, descobrir quais são as dosagens, vai aproveitar o máximo possível. Se você quer fazer uma desinfecção de ambiente, se você quer ozonizar a água, se você quer limpar os alimentos, para tudo eu vou te dizer como você deve usar o seu gerador de ozônio, tá? E aí você, depois dessa imersão, você vai saber escolher o gerador se você não tem, calcular essas dosagens, analisar a descrição dos geradores, porque às vezes eu vejo umas coisas no mercado aí que um gerador desse tamanho diz que gera, tipo, horrores de ozônio, e não é assim. Vai saber qual que é a diferença da alimentação, o que é ar ambiente, o que é oxigênio, o que é oxigênio puro, por que eu uso um, por que eu uso o outro. Vou te ensinar quanto tempo você tem que usar o seu gerador. Tem tanta coisa, gente, para ensinar, tanta coisa que ninguém fala, sabe? Ninguém conta isso e eu estou aqui para realmente passar esse meu conhecimento. Então, se você quer ser meu aluno, se você tem vontade de aprender mais, está confiante, ter um gerador de ozônio e saber como mexer nele, eu tenho esse convite para você. Você entra aqui nesse site, no meu site, ligiacamara3.com.br e participa aí da imersão. Te aguardo lá, vai ser um prazer ter você como meu aluno.